acupunturabrasil.org, 20 anos. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, fundador do site, webmaster, acupunturista desde 1997 e trazendo para vocês aí que acessam de qualquer parte do mundo, Brasil, Portugal, África, até de Macau tem pessoas que acessam o site. Enfim, continuando o nosso curso introdutório de medicina chinesa, esse curso não tem o objetivo de substituir o estudo em uma escola ou a formação profissional. É apenas um curso introdutório, ilustrativo, e quem sabe você se interessando, o senhor, a senhora, se interessando aí pelo assunto, ou já sendo um praticante, um estudante, se interessa em aprofundar mais, no caso, não sendo profissional, buscar uma escola, um curso, qualquer parte do mundo que você resida. Continuando na aula de hoje, vamos apresentar, seguindo a parte de interrogatório, análise do paciente, inspeção, uma fase muito importante que é a semiologia, ou seja, a inspeção da língua. A inspeção da língua ela não consta de maneira sistematizada no livro do Imperador Amarelo. Ela foi uma conquista da medicina chinesa, vamos dizer assim, uma revelação tardia, vem lá da dinastia Song, desse livro aqui em chinês, que seria um tratado, ou registros desse doutor aqui, o Ao Shi, sobre questões relacionadas a Shanhan, aquele Shanhanlun, que seriam moléstias causadas pelo frio. Esse livro aqui, isso é o nome de um livro, né? Ele é o marco principal no estudo e na semiologia de língua. E tem uma curiosidade muito grande que esse aqui foi o primeiro livro de medicina chinesa com ilustrações a cores. Essas línguas aqui aparecem no livro coloridas, em pigmentos coloridos. Então é um marco histórico também na questão de publicações. Pela primeira vez na história você tem um livro com ilustrações coloridas, um livro de medicina chinesa com ilustrações coloridas, é esse livro aqui, onde tem essas ilustrações aqui que estão dizendo coisas sobre, né, por exemplo, essa primeira aqui fala de um revestimento branco e a parte de fora mais avermelhada, enfim, depois nós vamos ver na aula aqui. Mas fica esse registro histórico, ou seja, na medicina chinesa isso foi integrado, né, posteriormente para formar o diagnóstico em MTC, digamos assim, que inclui o pulso, inclui o interrogatório e a língua. Não um conhecimento que veio sistematizado, ou seja, no Neidin ele tem sim língua, né? Mas o foco principal no Neidin é pulso. Não sistematizou um esquema como foi feito aqui na Dinastia Sun nesse livro. E esse livro ele tem, ele é na verdade uma revelação, porque esse conhecimento ele vinha sendo transmitido secretamente. Na antiga China havia muito isso de transmitir o segredo de família para gerações, não deixar aquilo sair da família, por uma série de questões que fogem o tema da aula aqui. Quais são os principais aspectos de uma língua, né, de um paciente, ou da sua própria língua, né? Depois que a gente se forma em medicina chinesa, a gente fica meio maluco, assim, algumas vezes que eu vou para bares, restaurantes, você tem fama de maluco, né? Você não enlouquece de fato. Pessoas que não entendem. Você vai para um toalete, né? Vai usar um toalete enquanto as pessoas estão ajeitando o cabelo, olhando a roupa. Além de tudo isso, eu procuro dar uma olhadinha na minha língua para ver como é que tá. Jogo a língua para fora e fico olhando ali. Às vezes você vê que não está muito bem o aspecto e fica um tempo a mais. Aí entra uma pessoa no banheiro ali, no lavatório.
olha assim e fala, nossa, esse cara é maluco, né? Ele não conhece a medicina chinesa. Na verdade, eu estou tentando olhar minha própria língua. Isso é um exercício interessante que eu convido você a fazer, né? Não tendo pessoas por perto, olhe sua própria língua e conheça um exercício de autoconhecimento. Nessa altura do campeonato, você já deve ter lido também esse slide aqui, mas vou reler junto com você dessa vez. A forma da língua é um aspecto principal, um dos aspectos principais que você deve olhar quando você examina a língua de um paciente. Deve-se incluir a forma propriamente dita, ou seja, se aquela língua está fina ou aumentada, comprida ou curta, partes específicas com alterações aumentadas ou afundadas, enfim, os aspectos da superfície da língua, por exemplo, fissuras, úlceras, a textura do corpo, da língua, flexível, retesado, e qualquer movimento involuntário da língua, estremecimento, tremores, movimento de um lado para o outro, curvar-se, desviar-se, a forma do corpo da língua normal, não é nem fina demais, nem aumentada demais. É mole e flexível, sem ser flácido. Como se afunila em direção à ponta. Sua superfície não apresenta fissuras. Pode ser estirada facilmente, não treme, isso é importante, não fica rígida ou imóvel involuntariamente. E do ponto de vista dos 8 princípios, a identificação de padrão, né, quando a gente faz a identificação dos padrões, o significado clínico do corpo da língua reflete o estado dos órgãos, o qi e especialmente o sangue. Também pode sugerir a presença de fatores patogênicos como umidade ou fleuma e vento também. Então, a cor do corpo da língua. Então, vimos a forma do corpo da língua e a cor do corpo da língua. A cor do corpo da língua reflete a saúde dos órgãos yin, o sangue e o qi nutritivo. É o aspecto individual mais importante da observação. Um errinho ali. Quase sempre reflete a verdadeira condição do corpo, independente das condições temporárias, como as resultantes de esforços físicos recentes ou aborrecimentos emocionais. Do ponto de vista de identificação de padrões, baseado nos 8 princípios, ela reflete as influências de calor, frio, yin, yang, qi, sangue e estagnações, então a cor do corpo da língua. A saburra da língua é produzida pela atividade digestiva fisiológica do estômago, indica a saúde dos órgãos yang, em particular do estômago. Então, gravar isso. A saburra indica principalmente a saúde do estômago. A saburra da língua, ao contrário da cor e da forma do corpo, pode mudar rapidamente de cor, de espessura e sua distribuição como resultado do tratamento e dos processos patológicos. A sua distribuição também pode mudar. É capaz de propiciar uma indicação precisa da natureza da doença do ponto de vista dos 8 princípios de identificação de padrões nos casos de doenças agudas adquiridas do exterior. Também fornece informações sobre uma variedade de condições internas, como retenção de alimentos, umidade, fleuma, calor e frio, além de indicar imediatamente o estado dos fluidos corporais. Então, uma língua seca, uma língua úmida, uma língua com a saburra muito espessa. E a região, e por fim, né, aí temos a região do hipoglosso abaixo, que você pede para o paciente. Quando se faz o exame de língua, você pede para o paciente naturalmente colocar a língua para fora, não deixar ela dura, com aquela fazer esforço desnecessário que dá a impressão que a língua é fina ou está alterada. É naturalmente jogar a língua abrir a boca e botar a língua para fora, naturalmente ver como aquela língua se manifesta ali. Você pode pedir para ele fazer ou ela fazer isso 2, 3 vezes, ou seja, você está analisando a tendência é que aquela saliva se seque e a língua dê a impressão de que está seca. Então você pode pedir para o paciente
retornar, né, umedecer a língua e colocar para fora novamente, se você tiver dúvidas. Aqui na China o pessoal vem em 2 segundos, é impressionante a experiência que os doutores têm. Não é 2 segundos, mas em 5 segundos, 10 segundos, é rapidíssimo. Mas no Brasil você pode usar 10 segundos, ficou com dúvida, recolhe a língua, descansa uns 20 segundos, joga a língua de novo para fora, o paciente, naturalmente. E outro aspecto muito importante que você deve ter atenção é alimentos, né, que o paciente tem comido, se ele escova a língua ou não, a burra da língua vai estar escassa, mas na verdade foi escovado, até por uma questão de higiene, a grande maioria das pessoas escova isso. Então, talvez pedir para o paciente olhar pela manhã como está o aspecto da língua, essa burra da língua, e aí ele relata, anota, tira uma foto, um celular, enfim, para que você tenha uma ideia. E outro aspecto que você deve prestar atenção é reparar se existem úlceras, alterações morfológicas muito estranhas e encaminhar esse paciente para um dentista, porque pode ser caso de câncer, né? Um câncer bucal. Então, o ideal é até que o paciente já tenha vindo, né? Mas muitas vezes é silencioso, o paciente não sabe, não tem o hábito de frequentar dentista, enfim. Ele abriu a língua, você viu uma alteração muito estranha ali na gengiva, ou na parte interna da bochecha, manda para o dentista e para fechar, para ver se não é um câncer de língua, um câncer na região da boca. E muitas vezes você pega isso na fase inicial e salva a vida de um paciente. O acupunturista pode também ajudar, né, a salvar a vida de um paciente que pegou aquilo no estágio inicial. E outra coisa é, por exemplo, no caso das marcas roxas que tem na marca de machucado. Às vezes o paciente mordeu a língua, se machucou, né? E você está achando, né, que ele não acha importante revelar isso, né? Ou não se lembra na hora, só joga a língua para fora e você vê uma alteração ali, uma petequia ou uma alteração morfológica, mas na verdade o paciente mordeu a língua 2 dias antes e aquilo aí você tem que perguntar, né? Mordeu a língua, enfim. Muitas vezes a pessoa lembra na hora, nossa, mordi, eu estava comendo um pedaço de churrasco, sei lá, uma sobremesa, e mordi a língua. E aí você exclui isso do diagnóstico. E a região abaixo, aquelas veias que ficam abaixo da língua, né, localizadas ao lado do freno da língua, é importante que a língua não fique estirada com muita força, já que isso pode fazer com que as veias fiquem distendidas muito rapidamente. Elas refletem a estase de sangue, ou qi, um aquecedor superior, antes mesmo de afetarem alterações no corpo da língua, ou seja, de criarem alterações no corpo da língua. Então, aquelas veias abaixo da língua são importantíssimas de você observar. Então, elas podem estar arroxeadas, escuras, né, sinal de frio, muito avermelhadas, no sinal de calor, enfim. E temos um resumo, né, eu vou mostrar algumas. Isso é para o segundo, não vou percorrer toda essa tabela, apenas uma aula curta, né, mostrando os aspectos principais. Isso aqui eu fiz para que você estude, né, com mais detalhes. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, de um corpo da língua está pálido, a combinação, né, de corpo, revestimento. E aí, o que isso indica? Um corpo de língua pálido com um revestimento branco, fino, no centro e o centro dele descascado, né, seria insuficiência de yin do estômago. Algumas palavras estão sem o acento aqui, eu peço desculpas porque o teclado aqui da China está dando alguns problemas, então na hora que eu coloco o acento aparece um símbolo e essa apresentação acabou ficando sem vários acentos, então eu peço desculpas. Vou tentar corrigir, inclusive, antes de publicar, mas está complicado aqui. Perdão por isso. O corpo da língua é vermelho e com aspecto áspero e o revestimento lingual, essa burra, né, amarelada. Prestar atenção se o paciente não fuma também, né? Porque o fumo, o tabaco, ele produz um amarelamento e não tem nada a ver com relação
Pode ter a ver, é claro, mas é por conta do cigarro, né? O paciente comeu uma azeitona, um sorvete lá, aquele sorvete cheio de corante, é, aí a língua fica azul, né? Enfim, né? São coisas artificiais. Mas se descartado isso, você tem esse corpo vermelho áspero, a língua amarelada, isso pode significar retenção de calor. É lógico que apenas olhando o corpo da língua e o revestimento você não vai fechar um diagnóstico. Apenas tomando o pulso de um paciente você não fecha um diagnóstico. Você tem que cruzar essas informações com outras que vêm do interrogatório, da palpação, da observação, para que você tenha certeza, né, que faça um diagnóstico diferencial, digamos assim, preciso. É o diagnóstico diferencial que você for fazer, a síndrome, né, que você achar que vai ser determinante na indicação, na orientação terapêutica. Calor. O paciente tem calor retido. Qual seria a orientação terapêutica? Remover a retenção de calor. É algo bem simples, né? Binário. Assim, né? Deficiência de Yang, tonificar o Yang. Deficiência de Yin, tonificar o Yin. Então, coisa bem fácil. Mas até chegar nessa retenção de calor, você passou por uma língua com sabor amarelada, o corpo vermelho áspero, um pulso provavelmente rápido e superficial, talvez escorregadio, talvez haja presença de umidade, sintomas de calor, que são agitação, dificuldade de dormir, aí, vários aspectos que você foi colhendo e chegou a isso aqui. Retenção de calor que você tem que remover com acupuntura, com ervas, com ticum, com alimentação, aí vai. É que a medicina chinesa mostra todo o seu potencial ferramental incrível que você tem para resolver determinadas situações. Uma língua vermelha, com ausência ou nenhuma saburra, pode indicar deficiência de Yin, causando fogo falso, muito comum no Brasil. Muito comum no Brasil. Deficiência de Qi e Yin. Né? Vamos ver mais uma aqui. Corpo da língua pálido, púrpuro e com aspecto macio, mole, brilhante e úmido, indica frio interno fluorescente, um frio cheio. Né? E aí você tem que tocar a moxa-bustão na pessoa. Muitos idosos têm esse problema, com doenças crônicas, né? Tem esse problema, né? Esse tipo de língua. Enfim, aqui, fechando aqui essa aula, gostaria de mostrar alguns exemplos direto do meiruanet.com, que é um projeto que eu coordeno e foi implementado com a ajuda de vários alunos. Né? Esse módulo foi escrito, né, uma monografia desenvolvida pela doutora Alessandra Okiam, e eu programei, disponibilizei isso gratuitamente no meiruanet.com. A gente complementa a aula, né, com algumas formas aí para ilustrar. Língua fina, por exemplo, que isso é uma língua fina. Existem mais finas, você vê que se a língua é fina, se ela não bate nesse bordo lateral. Se ela bateu no bordo lateral, é considerado normal. Então ela é uma língua normal para fina. Né? A saburra dela está branca no centro, a pessoa que deve ter um estômago bem destruído aí, na alimentação, e bordas rosadas, mas ligeiramente avermelhadas. Está seco, né? O revestimento. Deficiência de yin, estômago chinês, a língua de um chinês ou chinesa. A chinês normalmente come muita pimenta, né? E isso provoca calor no corpo em determinados tipos de pacientes. Esse é outro, né? Outra língua aumentada. Você vê que ela está passando aqui dessa borda lateral, está pressionando essa borda lateral. Então é uma língua aumentada, inchada. Tem marcas dentárias, né? Aqui é uma fissura aqui nessa região do coração, então esse paciente deve fazer exames cardíacos periódicos para acompanhar a razão dessa fissura, porque não aparecem fissuras em outras partes da língua, exceto aqui, essa fissurazinha pequena que pode indicar uma deficiência, uma tendência a uma deficiência cardíaca.
cardíaco, que eu falo no sentido da medicina chinesa, como um sistema, né, metafórico, que inclui o coração também. Ou seja, pode haver problemas emocionais relacionados a essa língua desse jeito. O paciente pode ter o coração físico, anatômico perfeito, mas ter é, algum tipo de problema emocional, ou ter sofrido problemas emocionais, ou ter tendência, uma depressão, a comportamento, transtornos psiquiátricos, enfim, a tendências, né? Não necessariamente ele vai ter. A língua está mais, ao contrário daquela primeira língua que nós observamos, um pouco mais úmida. A saburra é um pouco mais grossa aqui no final da língua, na base da língua. Praticamente não tem saburra, tem uma certa umidade comparado com a outra. E aqui se a gente encontra mais algum exemplo. Língua com fissuras. Veja, tem pessoas que nascem com essas fissuras. Isso indica uma tendência a uma deficiência, né, generalizada. A língua tem umidade, relativamente normal, tem uma saburra aqui, a base amarelada. Pode ser que essa pessoa fume, né? Na China, 90% dos homens fumam. E uma língua vermelha, vermelha mesmo. Aqui. Essa aqui, ó, não é clicável, é uma pena. Vou seguir aqui para alguma outra clicável. Essa aqui, língua solta, mole. Ocorre muito em pacientes que têm sequelas de acidente vascular e deixam o paciente com a língua mole em alguns casos. A língua desviada também aparece muito em casos de acidente vascular encefálico. O corpo da língua é mais avermelhado, seca. A base, né, essa burra relativamente espessa, amarelada. Né? Tem marcas de língua, ou seja, o baço dessa pessoa e o estômago, veja que é uma fissura também. Essa fissura é outra coisa importante. Ela, segundo alguns mestres, ela pode ser não apenas o que está ali no mapa, mas isso aqui, o corpo humano representa o trajeto da coluna também. Então, pode ser que essa pessoa não tenha um estômago, quer dizer, tem um estômago perfeito, não tem nenhum problema no estômago, tem problema de coluna, tá? Essa é uma dica, um segredinho que eu passo para vocês. Detectei dezenas ou centenas na minha prática clínica de pessoas com problemas de coluna só olhando a língua. Viu? Você olha ali a língua, e aí você faz um teste clínico, você sendo fisioterapeuta, enfim, você faz os testes todos, né? Mas muitas vezes você olha para a língua, pergunta primeiro se tem algum problema de estômago, a pessoa fala não. E a coluna, né, na torácica, como tá? Nossa, tenho hérnia, sofro pra caramba com dores, enfim. E tem uma marca que pode ser, né, estômago pode ser coluna, até que pinta, né, é uma língua desviada, então a gente não tem como, pode ser que essa fissura seja aparente, ela tenha aparecido aqui por uma ilusão, por conta do desvio, né, mas considerando, por exemplo, que se fosse uma pessoa sem a língua desviada, normal, uma fissura aqui, você poderia inferir também a condição, não só aqui, mas lá embaixo, lombar, torácica e cervical, essa área aqui. Então, tem que prestar atenção que às vezes não é coração, estômago. Língua trêmula não tem como ver, né? Aqui no vídeo. Marcas dentárias, muito comum no Brasil, as deficiências de baço, deficiência de tiro baço, muito comum, aparece com grande frequência. Língua ulcerada, nesse caso, você encaminhar para um dentista, né? É importante. Mas aqui as línguas em marcas dentárias. Típica essa aqui, típica. Língua úmida, né? Inchada e com marcas dentárias. Elas têm essa marca dentária porque ela está maior, está aumentada. Então ela fica batendo, a pessoa com a boca fechada, e ela fica batendo no dente, né? Pressionando o dente. Quando a pessoa tira, sai com essa marquinha, às vezes fica durante alguns segundos e depois vai sumindo. É isso, sobre corpo da língua. Vamos ver um pouco sobre revestimento, né? Revestimento lingual.
forma, a cor da língua. A cor primeiro. Língua pálida. Língua levemente vermelha. Pontos vermelhos na raiz da língua. Pontos vermelhos nas laterais aparecem muito. E aparecem muitos casos de mulheres com tensão pré-menstrual, cólicas, e tem esse padrão de língua aqui. Bordas das línguas, da língua, né, com pontos avermelhados. Vermelho escuro, né, púrpura, azulada. Muitos idosos têm essa língua aqui, né, estagnação de sangue. Aí você pode brincar aí, ver o Meihuá, né, estudar com detalhes cada tipo de língua. Aqui é apenas uma ilustração. Essa burra seca, vamos ver aqui, essa burra mais seca. Consegue acessar aqui. Essa burra úmida. Mais lento. A internet aqui na China é mais lenta, né? Essa burra branca. Essa burra seca, né? Amarelada. Fissuras, ó, aqui. Uma concavidade mais profunda. Deficiência. Né? Vindo aqui, ó. A burra branca. Bem branca. Seca, né? A ponta da língua. Esse paciente provavelmente tem uma síndrome relacionada ao coração. Veja que essa parte aqui, ó, mais avermelhada, e o resto da língua branca. Então esse coração, provavelmente, né, tem que fechar o diagnóstico, mas ou é um problema emocional, ou um problema de moléstia mais sério, que está causando fogo nessa questão aqui do coração, e esse fogo secando os líquidos orgânicos do paciente como um todo, né, causando um estado de desprendimento entre a parte superior do corpo e a média inferior. Ou seja, o calor está todo em cima, né, nesse paciente. Todo o calor aqui. E o frio, né, como não está bem distribuído, né, esse calor pelo corpo, o frio vai atacando, o frio e sequidão vão atacando a parte inferior. Seguindo aqui, essa burra amarela, uma bem amarela, vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. Burra bem amarela, assim, tem várias fissuras na língua, indicando uma tendência, uma deficiência. Amarela escorregadia, vamos ver se a gente encontra aqui, muito comum em crianças, né? Questão de estômago, principalmente crianças que se alimentam mal. Essa é uma língua fina, né? Não toca o bordo das laterais, né, do lábio ali, da boca. Úmida, muito úmida. Tem uma concavidade aqui, indicando possível tendência a doenças respiratórias, né? Tem bronquites, enfim, as laterais são bem vermelhas, indicando até a possibilidade disso estar acontecendo nesse momento, né, no paciente. Alguma bronquite, alguma questão. E a base, né, bem espessa e amarelada, indicando calor, né, e umidade. Mais ou menos isso. O marrom, né, sugere calor interno, danificando o yin. Tem aqui, vamos ver no close aqui, o burra marrom. Alguns pacientes tomam antibiótico também, ou fazem quimioterapia, apresentam esse tipo de saburra. E hipoglosso. Aqui, vias estiverem distendidas, vias escuras, né? Aqui vias escuras, mais escurecidas, estagnação de sangue. Vias mais finas, né? Totalmente diferentes, né? Uma deficiência. Vias distendidas, mas não escuras, identificando ali, ó,
Tem aqui, show. Estendida, escura, né? Totalmente diferente também. Ficando estagnação de ti e talvez até de sangue. Uma normal e a de estendida. A diferença, tá bem para fora. E assim termina a nossa aula rápida sobre língua, né? Importante frisar que é uma etapa do diagnóstico. Não se fecha diagnóstico com língua ou com pulso. Muitas vezes você fecha o diagnóstico com auxílio do pulso. Vai ser o auxílio do pulso que vai ajudar. Vai ser a peça que faltava. Mas só o pulso ou só a língua não vão fechar nada. E evitar dar uma importância muito grande a qualquer um desses aspectos, procurar equilibrar. Né? Muitas vezes vocês vão fechar sim o diagnóstico, mas tentar dar uma ênfase. Por mais que você seja bom em pulso, língua, tentar dar ênfase. E se você não for muito bom, estudar bastante, porque você chega lá, com certeza. Eu sou Efraim Ferreira Medeiros, desse seminário aqui sobre semiologia de língua, dentro da aula sobre interrogatório, palpação, né? Vimos aí palpação dos pulsos, uma aula longa, e complementando aí com a parte da língua, que deve ficar em termos históricos, é que não se encontra no livro do Imperador Amarelo uma sistematização do estudo de língua. Isso veio a posteriori na dinastia Song. E aí os aspectos principais da língua que você deve observar: a forma da língua, a cor daquele corpo da língua, o revestimento, lembrando que tem pacientes que escovam, fumam, comem azeitonas, enfim. Lembrar das questões de lesões, né? Que perguntar para o paciente se não mordeu a língua ou não, se achar alguma coisa estranha, encaminha para um dentista, né? Ele pode detectar um câncer, né, na língua, muito comum em pacientes fumantes, e a região do hipoglosso, abaixo da língua, né? Você tem ali também. E no Meihual você tem uma galeria, né? Vários estudos aí de língua, com fotos aí para você explorar. Não dá para explorar uma a uma, por questão do tempo, são centenas, né? E divirta-se. Muito obrigado pela sua audiência. Espero estar contribuindo aí, que vocês estejam gostando. Vamos dar seguimento ao curso para mais uma aula. Espero você na próxima aula. Um grande abraço, Efraim Ferreira Medeiros, falando com você aqui direto da China. Tchau.